Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pava, para a gente continuar falando aí um pouco sobre a Roma Antiga. Nós começamos na última aula, né? Na última aula nós falamos um pouco sobre como nós tivemos a formação de Roma, né, ali na Península Itálica. Falamos aí sobre a primeira forma de governo que nós vamos ter em Roma, que é a monarquia. E o que eu queria muito destacar, né, da aula passada é principalmente as características da sociedade romana, como que estava dividida a sociedade romana. Era uma sociedade elitizada, estratificada, né? No topo estavam os patrícios, que era a galera que tinha os direitos políticos, que controlavam as terras, que controlavam o governo. Nós tínhamos os clientes, que eram o pessoal que fazia alguns serviços para os patrícios e eram protegidos por conta disso, né? Não tinham direitos políticos. Falamos dos plebeus, que era o povão ali, os comerciantes, os artesãos, os camponeses, e falamos dos escravos, né? A sociedade romana era uma sociedade escravista e a gente vai ver aí que com o passar dos anos a escravidão vai acabar aumentando cada vez mais em Roma. Nós falamos que a escravidão em Roma ela acontecia ou por guerras ou por dívidas, ou até mesmo por nascimento, né? Vimos que esse período da monarquia vai durar até 509 a.C., quando começa então o período da República Romana, que é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre esse período, a República, beleza? A ideia de República é uma ideia que foi construída ali em Roma. A palavra República em latim significa res publicum, ou seja, aquilo que é público. Então essa construção desse governo republicano foi ganhando muita força ali em Roma e isso foi colocado em prática a partir de 509 a.C. Com isso, com a implantação da república, todo o poder em Roma passou a ser comandado pelo Senado romano. Então, o Senado romano era a instituição responsável por toda a administração em Roma. Os patrícios, que tinham os seus direitos políticos, né, eram a galera que compunham esse Senado, que compunha, né, esse governo republicano. A ideia de república traz a ideia, né, de construção de algumas instituições que serão usadas aí, né, para deixar a administração do Estado mais eficiente. E é isso que o Senado romano vai fazendo, vai criando essas instituições, formando ali um governo republicano. E o interessante é que para administrar Roma, dentro do Senado vai ser formado ali os cargos de magistrados, né? Os magistrados são as pessoas que assumiam algumas funções específicas dentro do Senado romano. Tá? Era a galera que ajudava, que auxiliava na administração de Roma. Então nós tínhamos, por exemplo, um dos cargos de magistrados, que era o cargo de cônsul, que na verdade eram dois, né? O cônsul é o responsável pela administração, é o cara que ficava, era o principal cargo dentro do Senado, era o cara que liderava o Senado romano e que era o principal cargo da administração da cidade de Roma. Nós tínhamos, por exemplo, o pretor, que era o cara responsável aí, né, pela justiça. Nós tínhamos, por exemplo, o censor, que era o cara responsável por controlar, né, a população, por fazer a cobrança de impostos. Nós tínhamos, por exemplo, o questor, que era o cara responsável pelas finanças. Nós tínhamos o edil, que era o responsável pelas obras públicas. Enfim, para vocês entenderem melhor, os cargos de magistrados é basicamente o que hoje nós temos, por exemplo, que são os cargos dos ministros. O ministro, né, os ministros são cargos formados ali, né, pelo governo que compõe o executivo. Então você tem o ministro da Justiça, que é o cara que coordena a justiça, o ministro da Fazenda, que é o cara que coordena as finanças. É basicamente isso, né? São esses cargos executivos que compunham a administração de Roma, que compunham o Senado, que são os chamados magistrados, ok? Tá? Outra coisa interessante, durante o período da República Romana, principalmente durante os primeiros anos da República Romana, começa a acontecer em Roma uma série de manifestações plebeias. Os plebeus
que eram a maioria até então em Roma, que era a galera que trabalhava, a galera que pagava imposto, estava insatisfeito, porque eles trabalhavam, eles pagavam os impostos, mas eles não tinham direitos políticos algum. Então isso começa a gerar uma série de manifestações por parte dos plebeus ali em Roma durante esse período da República. Isso é muito importante, tá? E é muito importante vocês entenderem também que graças a essas manifestações, por conta dessas manifestações, os plebeus vão conquistar alguns direitos. Nós vamos ter ali algumas conquistas plebeias importantes graças a essas manifestações. Por exemplo, uma das conquistas plebeias é a instituição do tribuno da plebe. O tribuno da plebe é um cargo de magistrado dentro do Senado romano composto por um plebeu. Então o cara, um plebeu, um cara que representava os plebeus, poderia também ter uma função dentro do Senado romano. Então é como se tivesse ali um representante dos plebeus no Senado romano. As manifestações vão continuar e aí vai ser feito inclusive a formação de uma assembleia plebeia. Os plebeus terão a possibilidade de ter sua própria assembleia e essa assembleia, por exemplo, que definia quem seria o tribuno da plebe. Então são conquistas plebeias. É claro que o Senado vai continuar sendo a instituição mais importante, os patrícios continuarão sendo o grupo que mais vai ser beneficiado, mas são conquistas importantes dos plebeus. O tribuno da plebe, a assembleia da plebe. Uma outra conquista importante é a criação da chamada Lei das 12 Tábuas. O que é isso? A Lei das 12 Tábuas é o código jurídico escrito em Roma. É o primeiro código jurídico escrito, as primeiras leis escritas em Roma. Porque até então as leis elas eram orais. E essas leis, pelo fato de elas serem orais, elas eram facilmente manipuladas por quem conhecia essas leis. E quem conheciam essas leis? Os patrícios. Então agora, com a Lei das 12 Tábuas, essa lei ela era escrita. E aí ela poderia ser lida e ter um conhecimento maior qualquer pessoa. Né? Ela poderia ser de conhecimento de qualquer pessoa. Então a Lei das 12 Tábuas é um código de lei escrito. Isso é muito importante. Lei Canuleia, também super importante. A Lei Canuleia é uma lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, porque até então isso era proibido. E por que isso é tão importante? Porque permitindo o casamento entre patrícios e plebeus, isso também possibilita, olha só, uma mobilidade social. Um indivíduo que nasceu entre os plebeus, casando com um indivíduo patrício, ele pode ter uma ascensão. Então é uma forma de você possibilitar uma mobilidade social maior dentro da sociedade romana. Isso é muito importante. E além disso, uma outra lei importante é a Lei Licínia Sextia, que é a lei que vai acabar com a escravidão por dívidas. Muitos plebeus eram escravizados por conta de suas dívidas. Pequenos proprietários eram escravizados por conta de suas dívidas. E a Lei Licínia Sextia vai acabar com a escravidão por dívidas. Então, são conquistas importantes dos plebeus a partir dessas manifestações que nós vamos ter nos primeiros anos da República Romana. Beleza? Uma outra coisa super importante que nós vamos ter durante o período da República Romana é o início da expansão territorial. É nesse momento que os romanos vão começar a expandir o seu território e a gente sabe aí, né, que os romanos vão formar um dos maiores impérios da antiguidade, vão conquistar aí uma série de terras e esse processo começa exatamente aqui durante o período da República Romana. Nós temos o início da expansão territorial. Por que os romanos decidiram expandir o seu território? Por dois motivos. Primeiro, busca por novas terras para a agricultura, principalmente beneficiando os patrícios, que já eram os proprietários de terra. Além disso, buscar também expandir as relações comerciais. Então esses eram os dois principais objetivos iniciais dos romanos com essa expansão territorial, buscar terras para a agricultura e expandir o comércio. Só que nesse processo todo, os romanos, nesse processo de expansão, os romanos vão acabar se envolvendo em algumas guerras. E ali nós vamos ter uma das guerras mais importantes da história romana, que são as chamadas guerras púnicas. O que é isso, gente?
As guerras púnicas, né, olha só, está no plural, é um conjunto de guerras, um conjunto de batalhas que nós vamos ter entre os romanos, que já estavam aí conquistando praticamente quase que toda a Península Itálica, né? Essa luta, né, as guerras púnicas serão então a luta dos romanos contra esse povo que vivia numa cidade aqui no norte da África, né, a cidade de Cartago, né, contra os cartagineses. É isso que serão aí as guerras púnicas. E por que vai acontecer essas guerras? Porque os romanos vão ter interesses em comandar todo o comércio que era praticado no mar Mediterrâneo. E quem controlava a maioria das transações comerciais no mar Mediterrâneo eram os cartagineses. Os cartagineses dominavam todo um território aqui do norte da África, controlando grande parte do comércio no mar Mediterrâneo. E aí os romanos, querendo expandir suas relações comerciais, vão se envolver em guerras contra os cartagineses. São as chamadas guerras púnicas. Beleza? Nós vamos ter aí basicamente 3 grandes guerras, 3 grandes conflitos de romanos contra os cartagineses. E ao final desses conflitos, quem sai vencedor são os romanos. Consequentemente, a partir disso, com a vitória romana nas guerras púnicas, quem vai passar a controlar todo o comércio no mar Mediterrâneo são os romanos. Beleza? Essa é uma vitória super importante dentro da história romana, da Roma Antiga, porque essa vitória dos romanos contra os cartagineses vai possibilitar os romanos levarem adiante essa expansão territorial, ampliando suas relações comerciais. Olha só que interessante, né? Como que os romanos vão expandir o seu controle, o controle dos territórios, principalmente aqui, contornando o mar Mediterrâneo. Tudo que está em rosa mais escuro aqui, são territórios que serão conquistados pelos romanos nesse processo de expansão territorial, nos primeiros anos, controlando todo esse território em torno do mar Mediterrâneo. Vai surgir até uma expressão dos romanos que representava esse domínio dos romanos sobre o mar Mediterrâneo, uma expressão em latim, mare nostrum, mare et nostrum, que significa isso: o mar é nosso, o Mediterrâneo é nosso, o comércio em toda essa região é nossa. E aí com isso o território romano só vai aumentando, esse processo de expansão só vai sendo levado adiante. Beleza? Só que isso começa a trazer algumas consequências. Essa expansão territorial, ela vai trazer algumas consequências para os romanos. Primeiro, aumento do número de escravos. Por quê? Se eles estão se envolvendo em guerras, o que vai acontecer com o número de escravos? Vai aumentar. Então, nesse momento, a base da mão de obra em Roma vai se tornar de fato uma mão de obra escravista. Os romanos passarão a ser extremamente dependentes da mão de obra escrava, principalmente desses caras, dessas pessoas que eram escravizados por guerras. Além disso, aumenta também a estrutura de Estado, porque os romanos, para dominar um território cada vez maior, eles tinham que fazer aí instituições, eles tinham que organizar o Estado para conseguir administrar um território cada vez maior. Então o Estado romano, ele vai acabando se fortalecendo, as instituições romanas vão se fortalecendo. E além disso, nós vamos ter também um aumento da desigualdade social. O que significa isso? Quem vai ser beneficiado com essa expansão serão os grandes proprietários, que era a galera que já tinha terra e vai passar a ter mais terra. Os grandes comerciantes, que era a galera que já controlava o comércio e que vai passar a controlar ainda mais o comércio. E aí, em compensação disso, os pequenos comerciantes, os pequenos proprietários de terra não conseguirão competir com esses grandes. Então, aumenta a desigualdade social ali em Roma. E uma outra coisa importante, com todas essas guerras que os romanos estavam se envolvendo, quem também começa a ganhar muito destaque é o exército. São as tropas romanas e principalmente os generais romanos, os caras que lideravam essas tropas. E aí a gente vai ver na próxima aula como que a República Romana vai começar a entrar em crise. Esse aumento dos escravos vai ser um problema, esse aumento da desigualdade social vai ser um problema, esse aumento do prestígio
dos generais do exército romano, isso também vai ser um problema para a República Romana e a gente vai ver a República Romana entrando em crise. Beleza? Então, isso é um assunto para a nossa próxima aulinha. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado e eu espero vocês numa próxima aulinha, num próximo vídeo. Tá bom, galerinha? Grande beijo para vocês e até a próxima.